Olá, queridos, graça e paz. Hoje eu não vou deixar versículo nenhum. Irei gravar um vídeo de forma original, né? Andando aqui pelas ruas onde moro. Ainda ontem, conversando com algumas pessoas, e recebi assim, alguns relatos, né, de algumas pesquisas que fizemos, o porquê que pessoas se afastaram, né? Vamos usar a igreja, se afastaram da igreja, porque não vão mais, qual é o problema, por que esfriaram. Porque eu sempre tive a concepção, né, e graças a Deus isso mudou, daquela seguinte frase que a gente usa, né? Essas pessoas têm que olhar para Jesus, fica olhando para os outros, aí para. De fato, é uma verdade. Mas você sabia que o Senhor Jesus usa pessoas para evangelizar outras pessoas? Assim ele usou Filipe para evangelizar o eunuco, que não estava entendendo, né? O que ele estava lendo. Então, falando de pessoas, por que algumas pessoas não ficam? E alguns relatos para mim foram surpreendentes. Sua grande maioria disse que era por causa dos crentes. Falei, mas como assim por causa dos crentes? Eles estão tratando vocês mal? É o quê? O que foi que esfriou vocês? Alguns relatos dizem que eles são grudentos, muitas das vezes. Falei, mas de que forma é essa de ser grudento? Aí eles explicaram. Que eles vão visitar, muitas das vezes levantam a mão. Mas aí existe uma turma, segundo eles, tá? Que ficam em cima deles, dizendo que eles são agora obrigados aí, que eles têm que ir à igreja, de qualquer forma. E isso parece incomodar algumas pessoas, porque não é todo dia que essas pessoas que estão começando têm desejo de ir à igreja. Mas aí a gente fica tentando se perguntar, por que então que essas pessoas ficam insistindo com elas? Será que é por causa da salvação da vida delas mesmo? Ou será porque tem que atingir um número de pessoas? Ou precisa dar algum tipo de resultado? Ou precisa a igreja encher? O que será? Por que fica o tempo todo insistindo quando a pessoa muitas das vezes não tem o desejo de ir? Um grande escritor, Tim Keller, ele certa vez, num dos seus livros, ele estava explicando a diferença de religião e evangelho. Eu pensava que era a mesma coisa, mas quando a gente vai lendo e vai se conhecendo, a gente percebe que a gente vagueia dos dois lados, né? Fica um tanto religioso, um quanto cristão. E ele pontuou que religião vem do latim religare, né? O homem se conectar a Deus, né? Então tem diversas religiões que fazem coisas para se aproximar de Deus. Ele diz que religião é, : obedeço e sou aceito por Deus. Então a motivação, o mérito é meu, está na minha obediência para Deus me aceitar. E ele relata que o evangelho é diferente. Evangelho é: sou aceito pelo que Cristo fez e logo obedeço. Ou seja, o evangelho diz que você não é aceito pelas obras que você faz. A religião diz que você tem que obedecer para Deus te aceitar. Então entra nesse tópico. Nas nossas igrejas estão cheios de religiosos, de pessoas que colocam peso nas outras e até medo. E muitas dessas pessoas relataram, olha, chega a ser até chato, porque a gente fica preocupado. Hoje eu tenho um compromisso, não quero ir. Então, mas as pessoas falam, você tem que ir, vai perder a bênção. Porque eles intitulam que o templo é milagroso. Alessandro, então como é que você acha que tem que ser feito? Irmãos, eu não sou o dono da verdade não, mas a motivação precisa ser correta. Cristo precisa ser pregado. Para irmos nos reunirmos como igreja, a motivação precisa ser correta. Não pode ser, melhor dizendo, pelo medo, pela imposição de pessoas que vão impor isso a gente, chegam a ser, com perdão da palavra, até chatas. Se tornam chatas, de tão pedantes, de tão que ficam em cima. Então,
a solução, na minha opinião, é mostrar Cristo nas Escrituras. Elas precisam ser motivadas, encantadas. Elas precisam ter a motivação correta. Elas precisam conhecer a Cristo. Cristo precisa ser precioso. A partir do momento que Jesus Cristo for precioso para algumas pessoas, elas terão o desejo de se reunir como igreja em todo lugar. Porque evangelho não é religião. Religião traz peso. Evangelho traz paz.